Olá pessoal, chamo-me Quimberto Lima, faço parte do grupo Modern Interface, sou estudante de Informática de Gestão, venho cá falar de Design Inclusivo. Primeiramente, é de salientar que nós não podemos definir o Design Inclusivo sem antes definir o que é inclusão. Inclusão, o que é? A palavra inclusão significa fazer parte de alguma coisa. É ação ou efeito de incluir, ou seja, ela insere e introduz. Estar incluído é fazer parte, é estar justamente entre outros, é pertencer. Segundo Norman, 2008, a filosofia do design inclusivo defende que conceber produtos reconhecendo as dificuldades funcionais atípicas de usuários não ouvintes, não videntes, menos ágeis que a média, torna sempre o objeto melhor para todo mundo. Em muitos livros encontramos termos como design universal, design for all, design inclusivo. O facto é que os três conceitos são derivados da busca do acesso por parte das pessoas com diferenças funcionais a locais, produtos e serviços. Como podemos ver em Sissak, 1997, no seu livro Inclusão, Construindo uma Sociedade para Todos, afirma que o marco da movimentação pela eliminação de barreiras arquitetônicas foi na década de 1960, quando mudanças começaram a ocorrer inicialmente em algumas universidades americanas com a preocupação de barreiras físicas existentes nos próprios prédios escolares, nos espaços abertos dos campos e nos transportes universitários e urbanos. Segundo Storr, em 1998, o movimento livre de barreira teve seu marco na década de 1950 nos Estados Unidos, onde começou um processo de mudança nas políticas públicas e práticas de design. Este movimento foi criado em resposta às demandas de soldados veteranos mutilados, sobreviventes da Segunda Guerra Mundial e advogados das pessoas com deficiência, PCD, para criar oportunidade de educação e emprego, em vez de focar somente nos cuidados da saúde institucionalizada e manutenção. As mudanças foram cobradas por ativistas que lutavam por causas particulares, pessoas que se destacaram por lutar por seus direitos como PCD, ou por causas comunitárias pela quebra de barreiras físicas em locais de comum acesso por meio de adaptações. Foi então que começou a falar de um prédio adaptado, autocarros adaptados, carros adaptados, restaurante adaptado. Atualmente, em marcas, podemos encontrar modelos que sofrem de albinismo, síndrome de Down e etc. Este tema não está direcionado somente às pessoas com diferenças funcionais, uma vez que em algum momento da vida iremos experimentar uma situação de limitação, ou seja, ela momentânea, seja ela temporária, seja ela permanente. Um exemplo de limitação momentânea, ao estar num determinado local, por exemplo, e ficar por alguns minutos sem luz, por conta da queda de energia. Neste contexto, há uma limitação visual momentânea, que exigirá de nós uma maior habilidade na audição, no tacto, a fala para se comunicar e locomover. Já no caso de limitação temporária, como o exemplo de uma mulher grávida, que passará durante alguns meses por algumas limitações físicas por conta dos cuidados exigidos durante a gravidez, e até mesmo pelo seu peso alterado. A mesma possivelmente terá dificuldades em se agachar para pegar objetos no chão, subir os degraus da escada, dentre outras dificuldades que exigirá muito da sua habilidade física. No caso da limitação permanente, podemos mencionar os idosos, que podem perder a destreza ou agilidade, habilidade física, até mesmo sofrer de alterações na audição, na visão, na memória, na capacidade de raciocínio, dentre outras habilidades. Cabe aqui esclarecer o pensamento referente aos termos presentes deste tema. Desta forma, torna-se importante compreendermos a diferença entre os termos a pessoa com necessidade especial, PNE, e a pessoa com deficiência, PCD. A pessoa com deficiência não necessariamente pode ser vista como uma pessoa com necessidade especial. Segundo a ONU,
Pessoas com deficiência são aquelas que têm impedimentos de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva da sociedade, em igualdade de condições com as demais pessoas. Suponhamos uma pessoa com deficiência, por exemplo, um cadeirante, um cego, um surdo. PNE, indivíduo que possui algum tipo de impedimento, deficiência, dificuldade ou incapacidade de realizar determinada ação sem o auxílio de algo ou algum instrumento facilitador. Principalmente para fins legais como isenções fiscais na compra de veículos novos, reservas de vaga em concursos públicos e em empresas privadas, a diferença entre os dois termos é muito clara e não deve se confundir, pois estes termos são garantidos ao PCD e não ao PNE. Mas nem toda pessoa com deficiência não é considerada uma pessoa com necessidade especial. Nem sempre. Ora, vejamos. Uma pessoa quebrou uma perna, um atleta neste caso, que vai passar um tempo com ela engessado, enquanto ele estiver no seu estado de recuperação com a perna engessada, ele será uma pessoa com necessidade especial, mas não necessariamente será uma pessoa com deficiência. Os 7 princípios do design inclusivo ou design universal foram desenvolvidos em 1997 por um grupo de trabalho de arquitetos, designers de produtos, engenheiros e pesquisadores, projetos ambientais na Universidade Estadual de Carolina do Norte, nos Estados Unidos. Os princípios do design inclusivo são 7, que são: primeiro, uso equitativo; segundo, flexibilidade no uso; terceiro, uso simples e intuitivo; o quarto, informações de fácil percepção; quinto, tolerância ao erro; sexto, baixo esforço físico; sétimo, abrangente, tamanho, espaço para aproximação e uso. O princípio número 1 era o uso equitativo, no qual visava que os espaços, objetos e produtos que podem ser utilizados por pessoas com diferentes capacidades, tornando os ambientes iguais para todos. Portas com sensores que se abrem sem exigir força física ou alcance das mãos dos usuários de alturas variadas. O design inclusivo não é global. Isto quer dizer que não cabe desprezar as diferenças de gostos. O design, aí podemos muito bem pensar que um design inclusivo se inclui toda a gente. Por que não é global? Não é global por quê? Porque não cabe desprezar as diferenças dos gostos, culturas e etnias. Porque na elaboração de um produto inclusivo deve-se estudar a preferência do público destinatário, por mais ampla que seja. Nesta etapa, o projeto está intrínseco à atividade de designer, pois em qualquer projeto elaborado por ele há um estudo da cultura, do repertório e do gosto do usuário. Por exemplo, quando tiver que fazer um estudo do design específico, tem que saber que nem todo design vai adaptar em certos lugares. Um design que vai se adaptar, por exemplo, em África, não vai ser útil na Europa. É necessário que os arquitetos, os designers e engenheiros de software tomem atenção que os designers devem ser vistos como algo global, devem incluir todas as pessoas, deve ser usado de melhor forma, deve corresponder à necessidade principalmente dos usuários. O design deve exaltar habilidades, o design não as limitações, deve explorar as habilidades de pessoas com deficiência. O design deve exaltar as habilidades de pessoas com deficiências. Deve apresentar soluções específicas para grupos específicos de usuários e soluções mais amplas para quantidade maior de usuários. O foco dessa abordagem era atender todos, uma vez que nós, seres humanos, somos constituídos por restrições e habilidades em qualquer lugar do mundo. A ideia é que todos usem o design, todos usem o produto, uns com os outros, usem o produto sem nenhuma dificuldade. Obrigado. Até já.